Shalom, meus queridos irmãos. É muito bom estar novamente aqui fazendo esta pequena reflexão da palavra de Deus nesta noite de quarta-feira. E eu quero convidar você a ouvir esta pequena reflexão para que você possa dormir de forma tranquila no Senhor, e que você que me ouve pela manhã, que você tenha um dia de quinta-feira cheio de bênçãos, que você possa começar o seu dia ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo uma palavra para edificar o teu espírito, para colocar você para cima, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e você nasceu para vencer. Não importa o que você está vendo, o que importa é o que o Senhor já escreveu a seu respeito. A Bíblia diz no livro de Efésios 1:6 que Ele elegeu você nele antes da fundação do mundo. Você já é eleito antes de o mundo ser mundo. O Senhor elegeu você e eu nele para sermos irrepreensíveis no Senhor, conforme a tua vontade. A palavra de hoje está no livro de Efésios 6, de 13 a 16, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. E estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, aqui Paulo escreve aos Efésios, e esse versículo, esse capítulo inteiro, ele fala sobre as batalhas espirituais que nós muitas vezes travamos, e fala sobre o dia mau. O dia mau é um dia que todos nós já passamos, vamos passar, ou até estamos passando. Mas daqui Deus, ele nos faz entender que este dia ele vai passar. Este dia é necessário para que nós venhamos a estar firmes no Senhor. E aqui ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Esta palavra armadura, ela vem como referência dos soldados romanos, que naquela época usavam uma armadura quase impenetrável. Eles eram completamente vestidos com aquelas armaduras. E durante muito tempo, os soldados romanos, eles eram praticamente invencíveis. As pessoas não conseguiam vencê-los por conta da armadura. E diz aqui: para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Porque às vezes nós passamos por tanta dificuldade, às vezes passamos por momentos tão difíceis, e logo em seguida nós entregamos as nossas armas, logo em seguida nós desfalecemos. E não é isso que o Senhor quer. Depois que você passou a batalha, permaneça firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Queridos, essa palavra cingir vem de cinto. Algumas pessoas naquela época, principalmente soldados, para poder colocar a sua espada quando ele não tinha uma armadura, ele colocava o seu cinto entre o seu ombro direito e a sua cintura. Ele transpassava o cinto e colocava a sua espada dentro do cinto. Algumas pessoas também falam de cingir os lombos, você amarrar o cinto na sua roupa e levantar a roupa, que era um vestido. Para quê? Para quando o soldado estivesse correndo na batalha, ele não tropeçasse na sua túnica e caísse.
Isso aconteceu no livro de Reis, quando o profeta Elias, ele mandou o menino ver se iria chover, e o menino disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E aí ele cingiu seus lombos e saiu correndo, porque iria chover e ele não iria tropeçar na sua túnica. Então, aqui diz que cingir os lombos com a verdade. Queridos, quando nós estamos vestidos com a verdade, quando nós estamos com o cinturão da verdade preso em nós, não há quem possa nos vencer, porque nada pode mais que a verdade do que a própria verdade. E aqui diz: vestido a couraça da justiça. Embaixo da armadura, os soldados romanos utilizavam uma espécie de capa de couro grosso curtido, porque se caso a espada transpassasse a armadura, ela iria ficar presa no vestido da couraça de couro grosso e curtido que tinha debaixo da sua armadura, e assim não feria o soldado. Irmão, quando ele nos convida aqui a nós vestirmos a couraça da justiça, significa que nós temos que nos vestir completamente com a justiça do Senhor. Ser justo é cumprir o mandamento de Deus. Ser justo é cumprir a vontade do Senhor para com o outro. Não há justiça para quem faz justiça para si mesmo. Sempre a justiça virá de você para o trem, de você para outra pessoa. Então, quando nós praticamos justiça, nós fazemos o bem ao nosso próximo. Isso é praticar justiça. E diz aqui também: calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Queridos, a palavra evangelho vem do grego boas novas. Se são boas novas, ela traz paz a quem ouve. Nós precisamos preparar, porque os pés estão ligados a caminho. Os pés estão ligados a você traçar um caminho, a você estar caminhando em uma direção, a você estar galgando uma trilha, um caminho a percorrer. E quando nós estamos com o evangelho da paz em nossos pés, nós vamos muito longe, nós caminharemos para muito longe. E aqui diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmão, esse escudo da fé, sem fé você não consegue rebater as mentiras do diabo. Sem fé você não consegue crer que o Senhor é contigo. A fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que chega até Ele creia que Ele existe. E muitas vezes a gente perde a nossa fé, e o escudo que nós temos, ele é baixado, e qualquer dardo, ele está falando aqui de dardo. Dardos são pequenos projéteis feitos de madeira, e na ponta ele tem uma ponta de um prego muito fino, e na ponta ele tem penas para dar direção. Só que esse dardo inflamado que ele fala, ele faz menção àquela época dos romanos. Quando eles estavam na batalha, os inimigos usavam flechas, e eles colocavam na ponta das flechas um óleo grosso, como se fosse um petróleo, e eles tocavam fogo neste óleo e lançavam as flechas sobre os soldados. Só que o soldado tinha no seu escudo uma couraça, um couro de animal, e esse couro, ele tinha pelos de animais, e ele era muito molhado, ele era bem encharcado, e quando a flecha inflamada na ponta com fogo batia no escudo, ela apagava por conta de estar molhada. E aqui nesse caso, a água entra como a sua fé.
A fé é o seu escudo que protege. A água que apaga os dardos é o próprio Espírito Santo, porque ele é representado por água e fogo. Mas este fogo estranho que vem até nós, que são pequenas coisas, são dardos, pequenos dardos, que são lançados diariamente para poder esfriar a tua fé, para poder tirar você do foco. Use a água do Espírito e use a fé para você se proteger e eu me proteger desses dardos inflamados, dessas picuinhas, dessas fofoquinhas, dessas mentirinhas. São coisas pequenas que fazem coisas grandes ruir. Pequenas bombas colocadas embaixo de um prédio de 50 andares. Quando elas explodem juntas, todo o prédio vem abaixo. Lembre-se disso. Não precisa de algo muito grande para tirar você do foco. Tem um texto que fala: cuidado com as raposinhas, porque quando elas entrarem, não sobrará nada do milharal. Você sabe o que significa isso? Os camponeses, eles plantavam suas vinhas, plantavam os seus milharais e cercavam com cercas, e as raposas grandes não conseguiam passar por elas. Só que elas faziam o seguinte: elas colocavam seus filhotinhos, as raposinhas, e elas conseguiam passar por baixo da cerca. E lá elas se alimentavam e cresciam. E quando a pessoa vinha fazer a colheita, já não tinha mais nada, porque as raposas estavam grandes, cevadas, robustas e bonitas, porque ela estava em campos muito férteis. Cuidado com as raposinhas, meu irmão. Vista a sua vida com a couraça da justiça. Tomai toda a armadura completamente. Não deixem que nada fique de fora. Não deixe que os seus pés, a sua cabeça, o seu lombo, os seus braços, as suas pernas fiquem descobertos. Porque só assim, somente dessa forma, o Senhor poderá fazer com que você seja vencedor. Eu quero orar com você nesta noite. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos. Eu quero te pedir a proteção, que o Senhor possa nos revestir com a tua presença, que o Senhor possa, Deus, nos vestir completamente com a tua armadura, a armadura que nos protege, a armadura que faz a todos nós sermos vencedores em ti. Ó Pai, se existe algum dos meus irmãos que me ouve agora, que perdeu sua fé, que foi, ó Deus, atingido em alguma parte do seu corpo, que foi, ó Deus, atingido pelos dardos do inimigo, que o Senhor possa levantá-lo, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Pai, que ele se arrependa e que a tua presença, Senhor, tome conta dele. Abençoa a vida dele, Senhor. Traz esperança, a paz. Traz, Senhor, a fé que remove montanhas. A fé, Senhor, que faz com que ele tenha a esperança de volta de que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu coloco diante da tua presença a vida dos meus irmãos. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Toma a nossa família, que nesse período de festa, Senhor, sejamos protegidos pelo Senhor. Que nenhum mal nos acompanhe, que nenhum mal nos alcance. Cega os inimigos, nos faz invisíveis aos olhos deles, Senhor. Protege a nossa casa, guarda, Senhor, a saúde dos teus servos. Nos livra desta gripe, ó Deus, desta pandemia. Nos abençoa com a tua presença, em nome de Jesus. É o que eu oro e declaro sobre nós, diante da tua presença. Muito obrigado, Jesus. Amém. Fica na paz, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.